Glória eterna de Jesus, o Rei do universo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Velhos reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostra cada vez. Vencedor, vem Jesus. Seu povo, multidão já conquistou, e o inimigo em retirada, seu furor bateu, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todo grande e pequeno, cujo juiz hão de encarar, e os temidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo, tem Jesus. Sim.
meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Somente confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Amém. Boa noite com Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nosso meio. Mais uma vez, temos agradecido pela condição que Ele tem nos dado para estar aqui. O povo está indo embora, nós estamos aqui. Mas um dia nós também vamos ter que ir, né? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós preferimos estar nesse lugar numa hora como essa, né? Que é hora de estar. Nós vamos falar hoje como eu já orei para Deus trazer a inspiração, o estímulo, até mesmo a unção, para o que é falado ou lido na palavra, tenha unção para nós. E para isso, todos nós precisamos da mesma coisa, né? Precisamos de inspiração para ouvir, estímulo para ouvir e unção para ouvir. Deus entra em cena em nossa vida desta forma. Nós vamos ler a Escritura. Nós vamos ler, como estamos lendo o capítulo de Hebreus, hoje é o 5. Vamos ler sentados, capítulo 5 de Hebreus. Daí depois nós lemos um versículo em pé, só um. Nós estamos lendo essa carta aos Hebreus, todos os cultos que nós temos a oportunidade. Quem tem Bíblia, né, já encontrou. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus,
para que ofereça dons de sacrifício pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também, Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que eu disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os rendimentos, os primeiros rendimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento, e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler enquanto a Bíblia está aberta. Vamos ler o versículo 2. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Deus abençoe sua palavra. Podeis assentar. Igual a Cristo, não nenhum, outro não há que me
momento ele me abandona. Não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo. Não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso que é rejeitado. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. O porteiro está escondido. Ele está olhando lá na rua. Fica lá para ele vir aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho. Falar um pouquinho de uma coisa que eu tenho visto, uma necessidade. E até pedi ao irmão Paulo para cantar esse hino aqui. Eu não sabia qual que era, mas é o primeiro hino aqui. Que na última estrofe diz assim: esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser. Estou buscando uma mudança Eu vou falar isso várias vezes. Estou buscando uma mudança em meu ser. Quando eu estava pensando nisso à tarde, a gente pensa, o que será? Quando eu entrei no banheiro, eu lembrei desse hino que fala: estou buscando uma mudança. Será que nós estamos buscando uma mudança, ser mudado? O irmão Júnior está aqui, irmão? Aqui. Cadê o microfone aí? Irmão Júnior, você concorda com esse hino seja uma oração? Será que nós canta ele
E é verdade que nós estamos cantando? Amém. Legal. Você tem notado que você tem... Obrigado. Som. Amém. Você tem notado que você já tem mudado bastante? Que eu tenho mudado bastante? Eu acho que eu mesmo não, mas Deus em mim tem feito a mudança. Mudou muita coisa já. Sim. Mas será que você ainda precisa disso? Alguma mudança no seu ser? Com certeza. Precisa mudar mais. Isso. Eu acho que ainda está pouco. Mas o tanto que você já mudou, já ajudou muito, né? Já. Porque tem que se cumprir aquilo que Jesus falou. Sede manso e humilde, e encontrará descanso para as vossas almas. Aí, nesse caso, a mudança que você já teve, você sente bem mais melhor, mais descansado, que se você tivesse ainda. Exatamente. Inclusive, na quarta-feira, quando eu vim aqui com o irmão Osias, botou a mão na minha cabeça para orar, eu pedi para Deus, me muda mais, para me ser mais humilde, manso e amoroso com os meus, com minha esposa, com os meus filhos. Depois que você mudou bastante, a coisa melhorou um pouco? Melhorou. Aí você acha que depois que você teve a mudança, eles também mudaram? Eu acredito que sim. Porque quando eu recebi a mensagem eu era muito legalista. Mas depois que eu fui em Goiânia, que eu conversei com o pastor Joaquim lá no escritório dele, ele falou assim para mim: você não pode cobrar nada da sua esposa, nem dos seus filhos, porque eles não conhecem a mensagem e não foram batizados na mensagem. Então você tem que só orar e manter o posicionamento seu. Faça só isso. E eu vim de lá com minha bênção. É verdade. Mas aí nós cantamos aqui: estou buscando uma mudança no meu ser. Mas aí só canta assim, né? E não está buscando nada. E fica do mesmo jeito e vai. É isso que eu queria. Você não estava sabendo de nada disso, né? Eu acredito que Deus tem que me moer mais ainda, pastor. Porque quando você ora pedindo paciência, Deus vai mandar a tribulação. E tem coisa que vem que você não entende, mas é Deus trabalhando no seu lar, no seu trabalho, através de você. Porque Deus ele não tem dó, ele tem misericórdia. E como o pastor já falou aqui, ele sabe trabalhar com material, ele não vai botar a perder. Amém. 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 Então, irmãos, nós temos, com certeza nós temos situações na nossa frente que precisa ser mudada. Precisa ser mudada. E como que nós vamos fazer isso mudar? A gente diz assim: meu marido precisa ser mudado, minha esposa precisa ser mudada, aquele filho que tanto me dá trabalho precisa ser mudado, aquela filha precisa ser mudada, aquela mãe, a filha pensa: minha mãe tem que mudar. Aí aquele filho pensa: meu pai tem que mudar, esse jeito aí
E aí vai levando isso para frente. E a coisa continua. A coisa continua. Mas com certeza, eu estou buscando a mudança da minha filha. Estou buscando a mudança do meu filho. Estou buscando a mudança do meu marido. Estou buscando a mudança do meu esposo. Mas aqui está cantando assim: estou buscando uma mudança em meu ser. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser. Até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente Cristo possa ver. Até nós chegar aí. Tem pessoa que chega a ser o Cristo da casa. Vai cair num lar que tem que ser mais parecido com Cristo. E às vezes na casa tem mais pessoas. Mas nós cantamos isso, né? Porque me veio assim quando eu estava pensando, eu não estava lembrando desse hino, nem lembrei aonde que é o nome dele, mas eu não lembrei nem de cantar, poder cantar o hino, que eu não... Eu lembrei só dessa parte, só isso aí. Estou buscando uma mudança em meu ser. Será que essa mudança não mudaria aquilo que você tanto tem vontade que mudasse? Eu tenho encontrado em mim mesmo que isso é um processo que vai acontecendo para lidar com certas coisas que tem que ter equilíbrio diante delas, tem que ter um poder e tem que ter um domínio para dominar certas situações. E a gente já tem a experiência que, à medida que a gente muda alguma coisinha, a gente vai mudando a natureza. E aquilo que afrontava a gente não afronta mais. Pelo contrário. Principalmente isso que nós lemos aqui. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Será que ao invés de compadecer do pobre, ignorante, errado, ter assim uma compaixão dele e dizer: misericórdia, tenha graça, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, da minha filha, nessa situação. Tenha misericórdia do meu marido nessa situação. Tenha misericórdia da minha esposa, que tem ouvido tanto, e ouve tanto, e ouve, e a coisa continua do mesmo jeito. Ouve de tudo quanto é jeito, né? Lê a Bíblia, ouve a leitura da Bíblia, da mensagem, a pregação, e não dá um passo, não tem nada. Amanhã, do mesmo jeito. Depois, do mesmo jeito. São crentes, são cristãos verdadeiros, cheios do Espírito Santo, como alguns dizem, que é cristão verdadeiro, e que é cheio do Espírito Santo, mas não quer mudar. O temperamento, a natureza não quer mudar. Eu não quero mudar. Eu quero estar desse jeito. Sofre demais. Sofre muito, porque a quem mais é dado, mais é exigido.
A gente às vezes pensa que já mudou muito, e na verdade tem mudado mesmo, mas já mudou o tanto que está precisando para o momento que nós estamos enfrentando. Será que nós já mudamos? Vamos pensar nisso e vamos mudar esse quadro a partir de hoje. Se você tem um quadro precisando de ser mudado, eu vou buscar uma mudança em mim. Porque do jeito, no grau que eu não estou suportando tal coisa. Mas você diz, Deus, me dá graça para me dar conta disso de uma maneira, como nós lemos aqui, que eu possa compadecer-se eternamente, dos ignorantes e errados. Mas tem gente que, às vezes, isso aqui está escrito mais para pastores. Pastores tais que não suportam tais errado e nem ignorantes, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza e precisa compadecer-se. É a única maneira. A gente vê uma mulher na rua aí, da maneira que elas andam, não é, você está olhando toda mulher, mas aparece uma assim, de uma maneira, como é que você olha? Como é que você faz um julgamento? Você tem compaixão dela, compadece dela, daquela situação? Um sentimento de compadecer das pessoas eternamente. Eternamente. Possa compadecer-se eternamente dos ignorantes errados. E se nós já estamos bem melhor nisso aí, às vezes está precisando de melhorar mais. Estou buscando uma mudança no meu ser, deixa o que estiver ao redor e mude, esqueça daquilo e mude, como está escrito aqui. Como é que pode? É claro que uma mãe tem um filho, precisa ser mudado e dá trabalho, é difícil, e precisa de uma mudança. Mas o que vai fazer aquela mudança acontecer? O que vai fazer aquela mudança acontecer? Seu filho tem um problema que é imutável. Diz que nasceu assim, então é assim, e depende de uma mudança. Será que
Deus não poderia mudar isso? Será que Deus não podia mudar? Deus pode mudar qualquer coisa, irmão. Pode mudar. Esse ignorante, bruto, pode ser mudado. Paulo, o Saulo de Tarso, não foi mudado? O Zaqueu não foi mudado? Foi mudado. Mas a igreja estava lá, na sua posição, e Deus mudou Moisés, mudou Paulo. Isso é aquilo que diz, de água para vinho. Pode ser mudado. E pode ser que uma hora dessa, nós estamos num culto, como esse, outros cultos aí, e pode acontecer o poder da palavra falada. A irmã Musa estava com 2 rapazes ali terríveis, né? Eu estava pensando, um pastor ir visitar um fazendeiro na fazenda, eu acho que é favorável, né? E aquilo é a tendência nossa. Fazenda fulano de tal, o pastor vai visitar. Mas e visitar aquela viúva que está lá precisando de alguma coisa, e viajar muito para ir lá na casa daquela viúva, e ver alguma coisa lá, é mais difícil, né, irmão? Mais difícil. Por isso que eu estou falando aqui com o pastor. Estou falando comigo mesmo. Eu estou buscando uma mudança. Eu preciso. Porque a igreja precisa ser mudada. Minha família precisa ser mudada. Quanto que precisa? O quanto precisa? Está muito longe. Da onde deve estar? Você acha que esse menino não muda? Muda. Eu vi a irmã Ruth aqui, tremenda aqui na frente, de uma maneira desesperada. Eu não sei o que ela estava pensando, mas eu pensei, algo pode acontecer. Quando a irmã Bruna foi na casa da viúva, era bem pobre, né? Aquela viúva bem pobrezinha mesmo, na roça, foi lá, entrou naquela casinha, estava ali olhando, e houve ali uma mudança. O desejo daquela viúva foi respondido por Deus, e houve uma mudança naquela casa. Porque tinha 2 rapazinhos ali, era criticando a minha mãe. Aí. Inclusive, da viúva entregar, pôr aquele dízimo debaixo do prato ali, ou pôs em cima da mesa, aqueles meninos pensaram, mas minha mãe. Porque eu conheci gente que falava assim, mas uma velha dessa, aposentada, entregar dinheiro para pastor que andando de carrão aí, tem casona, e ele entregar um dinheiro para ele. E a irmã Musa fez isso, né? Ela tinha aquilo dentro dela. E o irmão Bruna perguntou a ela o que ela queria. Ela já tinha mudado muito. Se era dinheiro, muito dinheiro, se era cura de uma irmã que estava na cadeira de roda. Ela diz, não, irmão Bruno, o que eu mais desejo é a transformação dos meus filhos, a salvação deles. E Deus mudou aqueles 2 rapazes. Não é do mesmo jeito o nosso Deus? Deus mudou os 2 rapazinhos na hora, e eles veio na frente. Então, aquela mulher estava no ponto de pedir o que ela quisesse, é o que nós lemos aqui na Bíblia. Se crer, pode pedir o que quiser e será feito, mas tem que ser uma hora daquela.
pede o que tu quiseres e vos será feito. E o que ela queria, ela pediu e foi feito para ela. Mas, irmão, nós estamos vendo aí, precisando de mudança. Porque está fazendo mal. Da maneira que vai, o mal vai crescendo. E então, eu li uma mensagem, não sei se é essa nova que veio, já, falando que várias coisas que cura. Eu já tinha visto isso até no celular. Tem muita coisa que remédio não cura, mas certas atitudes cura a pessoa. E ali na mensagem eu li que um sorriso às vezes muda a pessoa, e outras coisas assim, mas diz: o amor muda as pessoas, o amor cura, até diz foi isso, o amor cura. Quando nós olhamos para a pessoa e compadecemos dela de coração, algo está acontecendo. Eu estava até pensando nessa oração que nós fazemos pelos pedidos aqui. Eu tenho temor de nós estar fazendo isso assim, como uma coisa natural. Vamos orar pelos pedidos. Mas às vezes nessa oração tem pessoas que conhecem alguém que está em certas situações, e ele aí no coração, aí, na hora do pedido de oração, ele compadece daquela pessoa. Porque na maioria, quando está na UTI, quando está em certas situações, mas tem coisas diferentes. Tem coisas diferentes. Então, eu estou falando isso para a gente pensar nisso. Eu tinha uma mensagem aqui, muito bom esse texto, que eu ia ler aqui. Mas eu não vou ler porque o tempo nosso foi. Mas o assunto é esse que veio para mim assim: estou buscando uma mudança em meu ser. Quando a gente canta, será que a gente está concordando com o que a gente está cantando? Aí nós pega essa frase, mas todos os hinos pega a gente. E a gente, toda a Bíblia pega a gente, mas a gente passa de alto, né? Toda pregação pega em alguém, mas ele deixa aquilo passar e vai deixando, como se Deus não estivesse falando com ele. Mas, irmão, essa noite vamos pensar assim: o que eu preciso mudar? Será, meu Deus, em quê? Será que tem jeito de eu ainda mudar mais ainda do que já mudei? Mas tem. É um passo à frente que nós vamos dar naquilo que cabe a nós. Isso aqui é uma coisa minha. Depois que a gente encara e diz: isso aqui é obrigação minha. Eu estava pensando hoje, cuidar da minha esposa não é obrigação de ninguém, não. Cuidar é uma obrigação minha, que sou esposo dela. E eu que sei, eu que aprendi com o tempo. E isso tem sido tão bom, tão bom. E tem mudado tanto, que nós temos uma vida de casal como se não tivesse nada de problema. Como se não tivesse nada de problema. E acontece que ela vem
e mostra como a verdadeira esposa faria e que uma pessoa sadia completamente não quer fazer e não faz. E às vezes a pessoa está assim, ele fala coisa que eu, ou um que está completamente normal, não falaria, e aquela pessoa fala. Não é nem ela que fala, é Deus falando. Se o diabo pode falar através de um e de outro, Deus também pode falar. E esse falar de Deus é o que vale. Não é o seu falar que vai valer. Não é o seu falar que vai valer. É quando Deus falar na sua boca uma palavra acertada mesmo. Acerta o inimigo de cheio aquilo. E ele se desconfia. O diabo, ele é tão perigoso até que você discerne. Irmã Brana diz que até que você discerne que é ele. E ele vem de uma maneira, numa hora que você não espera, sutil, numa hora que não pode. Às vezes em horas que não podia acontecer certas coisas, aí ele vem para acontecer. Mas canta aqui, irmão Paulo, essa estrofe, com a igreja, para você mesmo cantar. E leva isso. Esquecendo-me das coisas que passaram, estou buscando uma mudança em meu ser, até que amigos e amados não me vejam, mas em mim somente a Cristo possam ver.